É muito bom ter cada um de vocês aqui nesse sábado. Deus seja honrado, Deus seja louvado, e que possamos hoje, já com um louvor maravilhoso, né? O nosso trio de louvor. Não é gostoso cantar alegre, louvar a Deus de forma alegre, né? As máscaras escondem aquilo que nós sentimos no coração. O prazer imenso de louvar e de adorar a Deus. A você que está aí em casa, certo? Curtindo, você que está assistindo, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, porque você estava incluído também na oração do Elton. Então que Deus alcance você, que a mensagem de hoje seja para você e para cada um de nós, um alerta, um momento de reflexão, para que o Espírito Santo consiga falar ao nosso coração. Eu sei que o bom dia já foi dado hoje, muito bem animado, né? No início, então o que me resta fazer agora é desejar um feliz sábado. Que Deus abençoe você. Ok? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo, eu quero que você entenda uma coisa. Amanhã à noite, o Adriano vai estar tocando um tema fantástico, ok? Vai falar sobre espírito de profecia. Você que tem vontade de descobrir o que é isso, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia vê isso, como nós encaramos, como nós temos uma visão da nossa profetisa Ellen White, é muito bom que você amanhã assista, certo? Vai ser muito bom. E eu gosto de deixar esses temas simples, facinhos, para o Adriano. O Adriano que se lasca, né? Tá certo? Então amanhã nós vamos ter um estudo sobre o dom profético. Oi? Não. Eles estão me pedindo aqui sobre o púlpito. Sabe o que é, Elton? O pessoal lá de fora começou a falar: Jefferson, o púlpito é maior que você. E eles não estavam me vendo. Aí eu já combinei com o pastor, ele vai comprar um desse tamanho. Aí eu vou ficar que nem um pastor. Lembra quando o pastor vem pregar, o púlpito fica aqui nele? Eu quero um assim também para dar a impressão que eu cresci. Tá joia? Vamos orar? Querido Papai do céu, é muito bom continuarmos na sua presença. Sabemos que o Senhor já está aqui porque o nosso irmão Elton já convocou o seu Santo Espírito e ele já está aqui. Mas essa oração é só para diminuir o pregador e aumentar a mensagem. Que ela seja o foco principal. Que suas palavras, ó Deus, sejam transmitidas vindo do teu trono, não de um coração perverso humano. Perdoa os meus pecados, para que eu possa fluir de mim o Espírito Santo. Perdoa os pecados de cada um que está aqui dentro, de cada um que está em casa, para que o ouvido e a mente ouça aquilo que vai transformar a vida, vai transformar o caminho e vai direcionar para a salvação eterna. Rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é o caminho, certo? Se você for para Salmos, capítulo 1, verso todinho, de 1 a 6, ou a 7, que eu sou ruim dessas coisas, você já sabe disso, quem está em casa já é acostumado. Mas se você for ler o capítulo inteiro, se você for ver todo o capítulo do Salmos, capítulo 1, todo o capítulo, você vai ver ali uma oração, uma explosão, mas ela é iniciada de uma forma inquieta. E agora, por que o Salmo começa desse jeito? É o que nós vamos ver hoje. Ali está a carinha minha, né? Quando a Mike chega para mim de noite e fala: Jefferson, vai ter sopa. Eita alegria! Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? De dia
e de noite. Olha que interessante. Continuemos a leitura. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Olha que interessante, a folhagem fica sempre verdinha, tá certo? É diferente do meu pé de caqui. Eu tenho um pé de caqui fuiu, que eu arranquei ele, certo? Porque eu gosto do caqui chocolate, que não quer preto dentro. E o fuiu estava chamando os passarinhos para comer o meu chocolate. Os danados passarinhos comiam o meu chocolate e não comiam o fuiu. Eu arranquei o fuiu de raiva e agora vou botar minha cara assim de brabo, sabe aquele espantalho? Para não comer os meus caqui fuiu. Mas, meninos, tem uma coisa interessante. O meu chocolate. O meu caqui chocolate, quando chega mais ou menos nessa época, fica sem folha. Peladinho. Só os galhos. Mas quando começa a chegar perto de outubro, mais ou menos, um pouquinho antes assim, começa a ficar verde, lindo. E como diz minha sogra, os pés de fruta lá em casa não precisa da fruta, de folha que eu já fico contente. Está entendendo o que o Salmo está dizendo? Depois nós vamos terminar com ele, tá certo? Então, dado o seu devido tempo, né, só cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão. Quando? No juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha que interessante, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer com o caminho dos ímpios? Perecerá. Quando você vem para a palavra de Deus e abre a palavra de Deus, quando você pega o livro de Salmos, a partir de hoje eu queria que você lesse o livro de Salmos de forma diferente. O Salmo 1 é preâmbulo de tudo aquilo que você vai encontrar dentro do livro de Salmos. O Salmo capítulo 1 fala do ímpio, o Salmo capítulo 1 fala do pecador, o Salmo capítulo 1 fala dos escarnecedores. E quando você vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 até o 150, você vai encontrar dois caminhos no livro do Salmo. O caminho do ímpio, mas também o caminho do justo que floresce, que vai, que dá raiz, que sobe, o caminho que chega de flores, de fruto. Mas tudo isso são escolhas. Tudo isso é daquilo que eu me alimento. Tudo isso é onde eu coloco, onde eu finco a raiz dos meus sentimentos e das minhas razões. Vocês entendem? O livro de Salmos nos dá um caminho do que vai acontecer com todo o conflito desde o Gênesis até o Apocalipse. Agora, Salmo 1, capítulo 1, verso 1, tem algo que me impressiona, tem algo que explode, tem algo que avança. Sabe por quê? Porque quando eu vou para o Salmo 119, verso 105, o que eu encontro de Deus é o seguinte: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra o quê? Luz para os meus caminhos. Vocês estão entendendo? Salmo 1 falava de dois caminhos. Versículo 7 falava do caminho do justo e do caminho do ímpio. Salmo 105 refaz Salmo 1, verso 7. E diz o seguinte, 6, e diz o seguinte: há uma lâmpada que clareia o caminho do justo. Sabia disso? Há uma lâmpada. Mas eu vou agora para uma parte do Salmo que me deixa um pouquinho intranquilo quando eu vejo esse Salmo, que é o versículo 1. Falam de 3 verbos, certo? Seguidos de ações. São ações de ímpio, de pecadores e escarnecedores. Eu queria que vocês, junto comigo, entendessem um pouquinho o que a Bíblia quer dizer com isso, analisando as 3 palavras. 2 nós vamos ver no grego.
Uma nós vamos responder com a própria Bíblia, certo? Vamos lá. Quando o Salmo diz do ímpio, sabe o que quer dizer o que é ímpio na Bíblia? Olha uma olhada. Pessoa sem piedade, cruel, desumana, sem devido respeito a quem? A Deus e a sua palavra. Incrédula, autossuficiente, arrogante, que não enxerga seus erros e não se arrepende. Vocês estão entendendo a característica do ímpio? O salmista, quando diz feliz é aquele que não chega perto desse, o que ele está dizendo? Cuidado, muito cuidado com uma pessoa ímpia. Sabe por quê? Ela vai te ensinar o caminho do mal, com a maior tranquilidade, sem peso de consciência. Pode ser até um pastor ímpio, pode ser um pregador ímpio, pode ser um padre ímpio, pode ser um papa ímpio. Vocês estão me entendendo? Pode ser alguém revestido de cordeiro, mas que a Bíblia chama do quê? Internamente lobo. Por isso o salmista diz, cuidado com o ímpio. Salmos 36, 1-6 fala do caminho do ímpio e diz o seguinte: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor a Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade. Tudo o que diz é o quê? Distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem, mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Quer um exemplo prático que vocês estão vendo na televisão todas as manhãs quase? Olha aquela porcaria de CPI. Você vai ver o que é o coração do ímpio. O dia inteiro, à noite trama, para de manhã maldade. Quer ver isso também? Dentro de casa. Às vezes, nós passamos a noite inteira preocupado como vai ser o final da novela amanhã. Vocês estão entendendo? É bonito, não é? Pecador. Todo aquele que pratica, que diz em João 3,4, 1 João, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Sabe o que o salmista quer dizer? O ímpio é um perversor por natureza, perverso por natureza. O pecador, ele é pecador porque transgride a lei, tem salvação ainda. Mas cuidado com ele, porque ele ama transgredir a lei. E o escarnecedor, que quer dizer chataim. Como é que é esse escarnecedor? No hebraico, se você for procurar, diz o seguinte: perversidade franca. Você viu como o ímpio e o perverso? Impiedosa e perversa. Vocês viram a progressão? Vocês viram? Como o Salmo ele começa trazendo a progressão do pecado, para chegar a tal ponto, para nós encontrarmos daí lá no Novo Testamento dizendo o seguinte, que o pecador ficaria o quê? Desumanizado, parecendo mais um animal do que um ser humano. É isso que nós encontramos no Salmo 1. Vocês estão vendo como lá no Novo Testamento, antes do Salmo, tudo se reflete nos Salmos, porque é a centralidade da mensagem bíblica. Certo? Vamos para frente um pouquinho. 2 Pedro 3:7 diz o seguinte: antes de tudo, desculpa, você pode encontrar em casa, eu sou meio ligeiro, pessoal que sabe, né? Sou um apavorado, né? 2 Pedro 3, verso 3 até o verso 7. Diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão o quê? Escarnecedores, zombando do quê? E seguindo as suas próprias paixões. O que eles dirão? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como era no princípio da criação. Agora preste atenção aqui.
Olha como a Bíblia ela vai se casando, eu não preciso ficar atrás de... Vocês estão entendendo? A Bíblia ela vai se completando, mas eles, que forma? Deliberadamente se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam o quê? Os céus e a terra, esta formada das águas, pelas águas, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído quando? Vocês lembram do dilúvio? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para onde? Para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição de quem? Dos ímpios. Vocês estão entendendo? O que é um escarnecedor? E às vezes eu me pego escarnecendo. Sabe quando? Quando eu sei o que é para fazer e faço outra coisa. Quando eu preciso buscar um conselho, ao invés de buscar um conselho junto aos santos, eu vou buscar um conselho junto ao ímpio. Eu sei como o ímpio já vai dar o conselho. Vocês estão entendendo os salmos? Como esse salmo é profundo. Cuidado. O salmo só está dizendo isso. Cuidado. Hoje em dia, meus queridos jovens e adultos, nós estamos com um problema muito sério. E esse problema ronda a sua casa. E porque ronda a sua casa, ronda a igreja. Vocês entendem isso? Não esquece que igreja é um acúmulo de pecadores, como meu pai fala, de gente que não presta, que vem para a igreja para se tornar a coisa mais linda de Deus. Vocês entendem isso? Esse é o propósito. Mas o que tem acontecido? Nós temos trocado a doutrina bíblica por ideologias. Sabe? Tem que ser tudo social, o social é o social que vai mudar o mundo, é o social que vai fazer isso. Nós temos que ter social, sim. Mas a doutrina bíblica diz que quem vai mudar o mundo é quem? A volta de Jesus Cristo, quando Ele destruir esse mundo e refazer. É só rapidinho que eu sei que o tempo já está acabando. Esse primeiro culto é mais curtinho. O outro, eu disse à minha mulher que eu posso falar até 3 horas da tarde. Vocês vieram no culto certo. Entenderam? Certo, Elton? Só que você vai ficar de castigo comigo até as 3. Tá bom? É o furtado, tá? O Elton Dias já disse... volta, Elton. O Dias... voltou. Obrigado, tá? Brincadeira. Filosofia vezes teologia. Sabe o que é teologia? Hermenêutica. Ela quer dizer o seguinte: quando eu entro no texto, estudo o texto para ver o que o texto diz. Mas sabe o que os ímpios, os incrédulos fazem? Não, isso é lá daquela época. Até esses dias teve uma live aí, né, no meio nosso, aí você sabe, né? Alguns estão sabendo. Não, é bom ver para vocês verem os absurdos que os crentes meio playboyzinho e alguns teólogos formados, que graças a Deus estão agora já, vocês entendem? Estão querendo trazer para o seio da igreja filosofia humana. O Pondé falou, o fulano falou. Não, filosofia humana, não. Nós temos que ter a verdadeira teologia, tirada da hermenêutica, onde você busca o texto. Vocês viram como a Bíblia se responde? Como a Bíblia falou do ímpio, como a Bíblia falou do escarnecedor, a Bíblia se responde. Estão tirando a palavra de Deus e querendo colocar o quê? A ciência. A ciência não confirmou que Deus criou o mundo ainda. Mas o maior problema e dilema da ciência, sabe qual é? Chegar à seguinte conclusão: todo efeito tem que ter uma causa. Essa causa pode ser uma criação. Agora, como foi? Aí eles pulam e vão para outras teorias. Cuidado, jovens, cuidado. Até o mundo religioso está entrando nessa. Você que está em casa, cuidado. A gente escuta papa falando isso, pastores falando isso, tirando a criação literal de Deus, da palavra de Deus, e colocando eras, milênios,
bilhões de anos. Pecado, mentira, escarnecedores. Vocês entendem como a Bíblia ela vai nos ajudando a gente entender o contexto que nós vivemos? Entende? Aí você fala, mas Jefferson, eu sou muito inteligente, eu não vou cair nessa, Jefferson. De jeito nenhum. Ellen White, falando de Salomão, ela usa o que nós vamos ler agora, está escrito no livro Patriarcas, Profetas e Reis, capítulo 3. Leiam. Você que está em casa, se não tiver, adquira esse livro. Fantástico. Salomão, com toda a sabedoria dele, olha como ele caiu feito um pato. Enquanto Salomão exaltou a lei do céu, Deus esteve com ele, e foi-lhe dada a sabedoria para reger Israel, com imparcialidade e misericórdia. Que chique, né? Procurando fortalecer suas relações, a sua relação com o poderoso reino que ficava ao sul, Egito, Salomão aventurou-se no terreno proibido. Olha só, cuidado, certo? Fazendo, porém, aliança com uma nação pagã e selando o pacto pelo casamento com a princesa idólatra, Salomão temerariamente desconsiderou a sábia provisão que Deus fizera para manter a pureza do seu povo. Olha que Salomão interessante, né? Começou bem e agora vai. A esperança de que sua esposa egípcia se convertesse era apenas uma débil escusa para o pecado. Eu vou entrar na roda dos escarnecedores, eu vou me assentar com os pecadores, sabe? Eu vou ficar com os escarnecedores porque eu posso convertê-los. Não, vai visitar eles em casa com a Bíblia. Vocês estão entendendo? Salomão falou, eu vou trazer para dentro de casa isso, para dentro de Israel, porque ela vai me conhecer, vai conhecer o Deus de Israel, vai se converter. Eu vou dizer para vocês o seguinte, graças a Deus a essas conversões, mas a história tem mostrado sempre o contrário. Cuidado. À medida que a inclinação ganhava ascendência sobre a razão, a confiança em si mesmo aumentava, e ele procurou executar o propósito de Deus, a sua própria maneira. Olha só, arrazoava a ele que a aliança política e comercial com as nações vizinhas levariam essas nações ao conhecimento do quê? Do verdadeiro Deus. Frequentemente essas alianças eram seladas com quê? Com casamento com princesas pagãs. Olha agora o final do parágrafo. Os mandamentos de Jeová foram postos de lado em favor dos costumes dos povos ao redor. Nós temos que ser crente moderno, vamos modernizar. Vai para o inferno, tem que cuidar com isso. Salomão quase foi. Vocês estão me entendendo? Cuidado, quando a gente começa a arredar, querer se modernizar, querer se atualizar, se repaginar, se redescobrir, cuidado, quem está por trás disso? É o mesmo que está no Salmo 1, verso 1, onde diz o escarnecedor, o ímpio, o pecador. Salomão presumia que sua sabedoria e o poder do seu exemplo haveria de levar suas esposas da idolatria e adoração do verdadeiro Deus. Vã esperança! O erro de Salomão em considerar-se suficientemente forte para resistir às influências da associação pagã foi o quê? Fatal, foi mortal. Tão gradual foi a apostasia de Salomão, que antes que ele se advertisse, tinha o quê? Se afastado de Deus. Quase, olha essa palavra, imperceptivelmente, começar a confiar cada vez menos na divina guia e bênção, e a pôr a confiança em sua própria força. Quer um exemplo? Você quer ver quem faz isso? Se olhe no espelho. Você se olhe no espelho. Quantas vezes olhamos a palavra de Deus, escutamos uma mensagem na igreja, aquele pregadorzinho careta, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que a filosofia dá, a minha ideologia, o meu sistema político. Salomão pensava assim. Graças a Deus ele se arrependeu. Graças a Deus se arrependeu. João 14, 6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Vocês viram que há 3 ações. No verso 1. Lembra? O ímpio, o pecador e o que mais? Quem? O escarnecedor. E Deus dá 3 soluções na pessoa de Cristo. Ele dá o caminho, Ele dá a verdade, Ele dá a vida. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por quê? Lê agora o 3, o verso 3. Abra sua Bíblia e lê o verso 3 de Salmo 1. Jesus, Ele olha para mim e para você, vê como nós estamos, o quão longe estamos chegando da perfeição e caminho. E Ele fala: filho, faça diferente de Salomão. Filho, faça diferente do ímpio, do pecador e do escarnecedor. Olhe para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se você escolher esse caminho, essa verdade e a vida, você vai ser como o justo. E sabe o que acontece com o justo? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o quê? Dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Sabe por que será bem sucedido? Porque no verso 6 Deus diz: eu conheço o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o caminho do ímpio murchará, mas o caminho do justo florescerá. Deus, nessa manhã, Ele chama você, Ele convida você para um pacto pessoal com Ele. Você que está em casa, Deus essa manhã fala para você o seguinte, e é para mim essa mensagem: menos link, menos like, mais oração, mais Bíblia, mais Jesus. Menos de mim, mais dele. Porque se eu me der para Ele, Ele vai fazer com que minha vida seja um fruto, uma bênção para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça fluir. Porque dentro de mim Deus coloca um louvor, um cântico de alegria, onde eu posso louvar o bom nome dEle e fazer dEle a minha torrente de água viva. De bom, pra que te lembre de mim, que posso fazer pra que tu olhes pra mim. Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo?
multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui. Te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Não sei te alcançar, mas tu me elevas a ti. Eu não sei orar, mas tu me entendes assim. Há outras vozes mais bonitas, mas tu amas escutar a minha em meio a tantas. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vês o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui. Te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Enquanto louvo, posso, ó Deus, sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui. Te adorar é minha intenção. Quando eu cantar, ouve meu coração. Porque o caminho do justo será como uma árvore plantada na beira de um riacho. Que saiamos daqui com o desejo de mais Deus, de mais Jesus, mais Espírito Santo e menos de mim mesmo. Vamos nos levantar e vamos pedir ao nosso grande Pai Celestial. Você que está em casa, ore conosco. Querido Papai do céu, como é bom, ó Deus, sabermos que Cristo é a água viva, que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida eterna. E nós queremos nos repousar nele, fincar a raiz dos nossos desesperos, das nossas desesperanças, dos nossos fracassos, na água que é Jesus, para que Ele faça fortalecer a fé em nós, fortalecer a palavra, e nós nos blindarmos dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Rogamos em nome de Jesus Cristo essa bênção. Amém.